Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 72. A liberação do rei Jarasandha. Na grande assembleia de cidadãos respeitáveis, amigos, parentes, brahmanas, sábios, kshatriyas e vaishyas, na presença de todos, incluindo seus irmãos, o rei Yudhishthira dirigiu-se diretamente ao Sr. Krishna com a seguinte argumentação: Meu querido Sr. Krishna, o sacrifício conhecido como Rajasuya Yagya deve ser executado pelo imperador e é considerado o rei de todos os sacrifícios. Executando este sacrifício, desejo satisfazer todos os semideuses, que são seus representantes autorizados dentro deste mundo material, e desejo que você me ajude, por gentileza, neste grande empreendimento, de forma que possa ser exitoso. Quanto aos Pandavas, não temos nada a pedir dos semideuses. Pessoalmente, estamos de todos satisfeitos por sermos seus devotos. Como você diz no Bhagavad Gita, pessoas desnorteadas pelos desejos materiais adoram os semideuses. Mas meu propósito é diferente. Quero realizar este sacrifício Rajasuya e convidar os semideuses para mostrar que eles não têm nenhum poder independente de você, que eles são todos seus criados e você é a suprema personalidade de Deus. Pessoas tolas, com pobre fundo de conhecimento, consideram sua onipotência um ser humano comum. Às vezes, elas tentam achar algum erro em você, e às vezes elas o difamam. Por essa razão, desejo executar este Rajasuya Yagya. Pretendo convidar todos os semideuses, começando desde o Sr. Brahma, o Sr. Shiva e outros elevados líderes dos planetas divinos. E nesta grande assembleia de semideuses, de todas as partes do universo, quero corroborar que você é a suprema personalidade de Deus e que todos são seus servos. Meu querido Senhor, aqueles que estão constantemente em consciência de Krishna e pensam em seus pés de lótus ou em seus calçados, estão certamente livres de toda a contaminação da vida material. Tais pessoas que se ocupam por completo em seu serviço de consciência de Krishna, meditando apenas em você e oferecendo-lhe orações, são almas purificadas. Estando constantemente ocupadas em serviço consciente de Krishna, elas são liberadas do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Ou até mesmo se elas não desejam ser liberadas desta existência material, mas desejam desfrutar de opulência material, seus anseios também são atendidos por intermédio das atividades conscientes de Krishna. De fato, aqueles que são devotos puros de seus pés de lótus não têm nenhum desejo de opulências materiais. Quanto a nós, rendemo-nos completamente a seus pés de lótus, e por sua graça somos tão afortunados que podemos vê-lo em pessoa. Portanto, naturalmente, não temos qualquer anseio por opulências materiais. O veredito da sabedoria védica é que você é a suprema personalidade de Deus. Eu quero reafirmar esta verdade e também almejo mostrar para o mundo a diferença entre aceitá-lo como a suprema personalidade de Deus e aceitá-lo
como uma poderosa personalidade histórica. Tenciono mostrar ao mundo que se pode atingir a perfeição da vida só por se abrigar a seus pés de lótus, assim como pode-se satisfazer os galhos, ramos, folhas e flores de uma árvore inteira, só por regar a sua raiz. Se a pessoa assumir a consciência de Krishna, sua vida será realizada, material e espiritualmente. Isto não significa que você seja parcial com a pessoa consciente de Krishna e indiferente à pessoa não consciente de Krishna. Você é igual com todos. Esta é a sua declaração. Você não pode ser parcial com um e não se interessar por outros, porque você está situado no coração de todos como super-alma e concede a todos os respectivos resultados de suas atividades fruitivas. Você propicia a todas as entidades vivas a oportunidade de desfrutar este mundo material, como elas desejam. Como super-alma, você está situado no corpo, junto com a entidade viva, dando-lhe os resultados de suas próprias ações, como também oportunidades para dirigir-se rumo a seu serviço devocional pelo desenvolvimento da consciência de Krishna. Você declara abertamente que devemos nos render a você e abandonar todos os outros compromissos, e que você se encarregaria de tudo, aliviando-nos das reações de todos os pecados. No entanto, as entidades vivas permanecem apegadas às atividades materiais e sofrem ou desfrutam as reações sem sua interferência. Você é igual à árvore dos desejos dos planetas celestiais, que concede bênçãos segundo os desejos de alguém. Todo mundo é livre para alcançar a perfeição máxima, mas se a pessoa não quiser assim, então sua concessão de bênçãos menores não é devido à parcialidade. Ao ouvir esta declaração do rei Yudhishthira, o Sr. Krishna respondeu como segue: Meu querido rei Yudhishthira, ó matador de inimigos, ó justiça ideal personificada, apoio inteiramente sua decisão de executar o sacrifício Rajasuya. Depois de executar este grande sacrifício, seu bom nome ficará na história da civilização humana. Meu querido rei, posso informá-lo que todos os grandes sábios, seus antepassados, os semideuses e seus parentes e amigos, inclusive eu mesmo, desejamos que você execute este sacrifício e acredito que ele satisfará todas as entidades vivas. Contudo, em primeiro lugar, peço-lhe que conquiste todos os reis do mundo e junte toda a parafernália requerida para executar este grande sacrifício. Meu querido rei Yudhishthira, seus 4 irmãos são os representantes diretos dos semideuses importantes, como Vayu e Indra. É dito que Bhima nasceu do semideus Vayu e que Arjuna nasceu do semideus Indra, ao passo que o próprio rei Yudhishthira nasceu do semideus Yamaraj. Como tal, seus irmãos são grandes heróis, e você é o rei mais piedoso e autocontrolado, e por isso conhecido como Dharmaraj. Todos vocês são tão qualificados em serviço devocional a mim, que automaticamente me conquistaram. O Sr. Krishna afirmou ao rei Yudhishthira que ele é conquistado pelo amor de alguém,
que dominou seus sentidos. Alguém que não controlou seus sentidos não pode conquistar a suprema personalidade de Deus. Este é o segredo do serviço devocional. Conquistar os sentidos significa ocupá-los constantemente no serviço do Senhor. A qualificação específica de todos os irmãos Pandavas era que eles sempre empenhavam seus sentidos no serviço do Senhor. Alguém que assim empenha seus sentidos se purifica, e com sentidos purificados, o devoto pode prestar transcendental serviço amoroso ao Senhor e conquistá-lo. O Sr. Krishna continuou: não há ninguém nos 3 mundos do universo, inclusive os poderosos semideuses, que possa ultrapassar meus devotos em quaisquer das 6 opulências, isto é, riqueza, força, reputação, beleza, conhecimento e renúncia. Então, se você quiser conquistar os reis terrenos, não há qualquer possibilidade de que eles se saiam vitoriosos. Quando o Sr. Krishna encorajou o rei Yudhishthira dessa maneira, a face do rei brilhou como uma flor desabrochando por causa da felicidade transcendental, e assim ele ordenou que seus irmãos mais jovens conquistassem todos os reis da terra em todas as direções. O Sr. Krishna autorizou os Pandavas a executar a grande missão dele de castigar os descrentes infiéis do mundo e dar proteção a seus devotos fiéis. Em sua forma de Vishnu, o Senhor porta 4 armas em suas 4 mãos, uma flor de lótus e um búzio em 2 mãos, e nas outras 2 mãos, uma massa e um disco. A massa e o disco destinam-se aos descrentes infiéis e demônios, e a flor de lótus e o búzio são para os devotos. Mas porque o Senhor é o Supremo Absoluto, o resultado de qualquer uma de suas armas é o mesmo. Com a massa e o disco, ele castiga os descrentes, de forma que eles possam se conscientizar e saber que eles não são o Absoluto, pois acima deles há o Senhor Supremo. E por soar o búzio e oferecer bênçãos com a flor de lótus, ele sempre garante aos devotos que ninguém pode derrotá-los, até mesmo em momentos de grande calamidade. O rei Yudhishthira, sendo assim assegurado pela indicação do Sr. Krishna, ordenou seu irmão mais jovem, Sahadeva, acompanhado por soldados da tribo de Srinjaya, a conquistar os países meridionais. Da mesma forma, ele ordenou Nakula, acompanhado pelos soldados de Matsyadesha, a conquistar os reis do lado ocidental. Ele enviou Arjuna, acompanhado pelos soldados de Kekeyadesha, a conquistar os reis do norte, e ordenou Bhimasena, acompanhado pelos soldados de Madradesha, Madras, a conquistar os reis no lado oriental. Pode-se notar que, despachando seus irmãos mais jovens para conquistar as diferentes direções, o rei Yudhishthira não pretendia de fato que eles declarassem guerra aos reis. Na verdade, os irmãos partiram para as várias direções, a fim de informar os respectivos reis sobre a intenção do rei Yudhishthira de executar o sacrifício Rajasuya. Os reis foram assim informados que se lhes exigiam o pagamento de impostos destinados à execução do sacrifício. Este pagamento de impostos para o imperador Yudhishthira significava que o rei aceitara sua subjugação diante dele.
Se o rei se recusasse a atender o que seria pedido, haveria certamente um combate. Assim, pela sua influência e força, os irmãos submeteram todos os reis das diversas direções e puderam trazer impostos e presentes suficientes, que foram apresentados diante do rei Yudhishthira. Contudo, o rei Yudhishthira ficou muito ansioso quando ouviu que o rei Jarasandha, de Magadha, não aceitara sua soberania. Vendo a ansiedade do rei Yudhishthira, o Senhor Krishna informou-lhe acerca do plano explicado por Uddhava para vencer o rei Jarasandha. Portanto, Bhimasena, Arjuna e o Senhor Krishna partiram juntos para Girivraja, a importante cidade de Jarasandha, vestidos em trajes de brahmanas. Este era o plano elaborado por Uddhava antes do Senhor Krishna partir para Hastinapura, e agora estava sendo colocado em prática. O rei Jarasandha era um chefe de família cioso e tinha grande respeito pelos brahmanas. Ele era um grande guerreiro, um rei kshatriya, mas nunca negligenciara as injunções védicas. Considera-se que os brahmanas são os mestres espirituais de todas as outras castas, conforme os preceitos védicos. O Senhor Krishna, Arjuna e Bhimasena eram de fato kshatriyas. Todavia, eles se vestiram como brahmanas, e no momento em que o rei Jarasandha ia dar caridade aos brahmanas e recebê-los como convidados, eles se aproximaram. O Senhor Krishna, vestido como um brahmana, disse ao rei: desejamos todas as glórias, a sua onipotência. Convidados ao seu palácio real, nós três viemos de uma grande distância para implorar-lhe caridade e esperamos que nos dê, por favor, tudo que lhe pedirmos. Sabemos sobre suas boas qualidades. Uma pessoa que é tolerante está sempre preparada para tolerar tudo, mesmo que seja vexatório. Da mesma maneira que um criminoso pode executar os atos mais abomináveis, uma pessoa muito caridosa como você pode dar qualquer coisa que lhe seja pedido. Para uma grande personalidade como você, não há nenhuma distinção entre os parentes e os estranhos. Um homem famoso vive para sempre, até mesmo depois de sua morte. Portanto, qualquer pessoa que seja completamente condizente e capaz de executar atos que perpetuarão seus bons nome e fama, e ainda assim não os fizer, tornar-se-á abominável aos olhos das grandes pessoas. Tal pessoa não pode ser condenada o bastante, e sua recusa em dar caridade é lamentável ao longo de toda a sua vida. Sua Majestade deve ter ouvido os nomes gloriosos de personalidades caridosas, como Harishchandra, Rantideva e Mudgala, que se mantinham apenas com grãos apanhados dos arrozais, e o grande Maharaja Shibi, que salvou a vida de um pombo, provendo carne de seu próprio corpo. Estas grandes personalidades atingiram fama imortal, só por sacrificarem o corpo temporário e perecível. O Senhor Krishna, trajado de Brahmana, assim convenceu Jarasandha que a fama é imperecível, mas o corpo não. Se alguém pode conseguir nome e fama imperecíveis com o sacrifício de seu corpo perecível, ele se torna uma figura muito respeitável na história da civilização humana. Enquanto o Senhor Krishna estava falando, vestido de um brahmana, junto com Arjuna e Bhima, Jarasandha percebeu que nenhum dos três parecia ser brahmana verdadeiro. Havia sinais nos corpos deles,
pelos quais Jarasandha pôde notar que eles eram kshatriyas. Os ombros estavam marcados com impressões devido à condução de arcos. Eles tinham estruturas físicas esbeltas e suas vozes eram graves, com tom de comando. Assim ele definitivamente concluiu que eles não eram brahmanas, senão kshatriyas. Ele também achou que já os vira antes em algum lugar. No entanto, embora estas 3 pessoas fossem kshatriyas, elas tinham vindo à porta dele, implorando esmolas como brahmanas. Em consequência, ele decidiu que atenderia seus desejos, apesar de serem kshatriyas, pois eles já tinham diminuído sua própria posição por aparecer diante dele como mendigos. Em tais circunstâncias, ele pensou, estou preparado para lhes dar qualquer coisa. Até mesmo se eles pedirem meu corpo, não vacilarei em lhes oferecer o que pedem. Com relação a isso, ele começou a pensar em Bali Maharaj. O Sr. Vishnu, vestido como um brahmana, apareceu como um mendigo diante de Bali e arrebatou toda a sua opulência e reino. Ele assim procedeu para o benefício de Indra, que, tendo sido derrotado por Bali Maharaj, ficou desprovido de seu reino. Embora Bali Maharaj tivesse sido enganado, sua reputação como um grande devoto, capaz de dar qualquer coisa em caridade, ainda é glorificada nos 3 mundos. Bali Maharaj pôde descobrir que o Brahmana era o próprio Sr. Vishnu e que só tinha vindo a ele para tomar seu opulento reino em nome de Indra. O mestre espiritual de Bali e sacerdote familiar, Shukracharya, o advertiu repetidamente sobre isto. Contudo, Bali não vacilou em ceder em caridade qualquer coisa que o Brahmana desejasse. No final, ele entregou tudo àquele Brahmana. É minha firme determinação, pensou Jarasandha, que se eu posso alcançar a reputação imortal, sacrificando este corpo perecível, devo agir para este propósito. A vida de um kshatriya que não vive para o benefício dos brahmanas é certamente condenada. De fato, o rei Jarasandha era muito liberal em fazer caridade aos brahmanas, e assim ele informou o Sr. Krishna, Bhima e Arjuna. Meus queridos brahmanas, vocês podem solicitar de mim tudo o que desejarem. Se quiserem, também podem levar minha cabeça. Estou preparado para dá-la. Depois disso, o Sr. Krishna dirigiu-se a Jarasandha como segue. Meu querido rei, por favor, observe que nós não somos, de fato, brahmanas, nem viemos pedir comida ou grãos. Somos todos kshatriyas e viemos implorar um duelo contra você. Esperamos que concorde com esta proposta. Pode notar que aqui está o segundo filho do rei Pandu, Bhimasena, e o terceiro filho de Pandu, Arjuna. Quanto a mim mesmo, saiba que sou seu velho inimigo, Krishna, o primo dos Pandavas. Quando o Sr. Krishna revelou o disfarce, o rei Jarasandha riu muito ruidosamente, e com grande raiva e uma voz grave, exclamou: Seus tolos! Se desejarem lutar comigo, concedo seu pedido imediatamente. Mas, Krishna, sei que você é um covarde. Recuso-me a lutar com você, pois você fica muito confuso quando está diante de mim para duelar. Por medo de mim, você abandonou sua própria cidade, Mathura, e agora refugiou-se dentro do mar. Em vista disso,
tenho de me recusar a lutar com você. Quanto ao Arjuna, sei que ele é mais jovem que eu e não é um lutador compatível. Recuso-me a lutar com ele, porque ele não é de forma alguma um adversário à altura. Entretanto, quanto a Bhimacena, considero que ele seja um oponente satisfatório para lutar comigo. Depois de falar deste modo, o rei Jarasandha imediatamente deu uma massa muito pesada a Bhimacena, empunhou uma outra, e os dois saíram para fora das muralhas da cidade, a fim de travar um combate. Bhimacena e o rei Jarasandha engalfinharam-se numa luta, e com suas respectivas massas, que eram tão fortes quanto raios, começaram a golpear um ao outro muito severamente, ambos muito empenhados na luta. Os dois eram lutadores especialistas em massas, e suas técnicas de golpear um ao outro eram tão primorosas que pareciam ser dois artistas dramáticos dançando num palco. Quando as massas de Jarasandha e Bhimacena colidiam ruidosamente, o impacto parecia-se com aqueles dos dentes de dois grandes elefantes lutadores, ou como um raio numa tempestade elétrica flamejante. Quando dois elefantes lutam num canavial, cada qual arrebata uma vara de cana-de-açúcar, aprende em sua tromba e agride o outro. Neste momento a cana-de-açúcar é esmagada com tal pesado golpe. De maneira semelhante, quando Bhimacena e Jarasandha estavam golpeando um ao outro pesadamente com suas massas, em diferentes partes dos corpos, isto é, ombros, braços, clavículas, peitos, coxas, cinturas e pernas, as massas foram reduzidas a pedaços. Desse modo, todas as massas usadas por Jarasandha e Bhimacena foram destruídas, e assim os dois inimigos prepararam-se para lutar com as mãos. Jarasandha e Bhimacena estavam com muita raiva e começaram a esmagar um ao outro com os punhos. Os golpes de seus punhos pareciam com a pancada de barras de ferro ou com o som de raios, e os dois guerreiros assemelhavam-se a dois elefantes lutando. Nenhum podia derrotar o outro, porém, ambos eram especialistas em combate, e de igual força, e as técnicas marciais também eram equivalentes. Nem Jarasandha nem Bhimacena estavam cansados ou haviam sido derrotados no confronto, embora golpeassem um ao outro continuamente. Ao término de cada dia de luta, eles conviviam à noite como amigos no palácio de Jarasandha, e no dia seguinte lutavam novamente. Desse modo, eles lutaram por 27 dias. No 28º dia, Bhimacena disse a Krishna: Meu querido Krishna, devo admitir francamente que não posso vencer Jarasandha. O Sr. Krishna, todavia, conhecia o mistério do nascimento de Jarasandha, que tinha nascido em duas partes distintas, de duas mães diferentes. Quando seu pai viu que o bebê era inútil, ele lançou as duas partes na floresta. Lá elas foram depois encontradas por uma bruxa chamada Jara, a qual era qualificada nas artes negras. Ela conseguiu unir as duas partes do bebê, de cima a baixo. Sabendo disso, o Sr. Krishna também sabia como matá-lo. Ele indicou a Bhimacena que, como Jarasandha fora trazido à vida pelo acoplamento das duas partes de seu corpo, ele poderia ser exterminado pela separação destas duas partes. Assim o Sr. Krishna transferiu seu poder ao corpo de Bhimacena e o informou
do dispositivo pelo qual Jarasandha poderia ser morto. O Sr. Krishna apanhou um ramo de uma árvore, tomou em sua mão e bifurcou. Dessa maneira, ele indicou a Bhimacena como Jarasandha poderia ser eliminado. O Sr. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é onipotente, e se ele desejar matar alguém, ninguém poderá salvar tal pessoa. De igual modo, se ele quiser salvar alguém, ninguém poderá matá-lo. Informado pelas sugestões do Sr. Krishna, Bhimacena imediatamente pegou as pernas de Jarasandha e o arremessou no chão. Quando Jarasandha caiu, Bhimacena instantaneamente apertou uma das pernas de Jarasandha contra o solo e segurou a outra perna com suas duas mãos. Segurando Jarasandha dessa forma, ele rasgou o corpo dele em dois, começando do ânus até a cabeça. Como um elefante quebra os galhos de uma árvore em dois, Bhimacena separou o corpo de Jarasandha. O público que estava nas proximidades viu que o corpo de Jarasandha foi dividido em duas partes, de forma que cada metade tinha uma perna, uma coxa, um testículo, metade de uma coluna vertebral, metade de um peito, uma clavícula, um braço, um olho, uma orelha e meia face. Assim que as notícias da morte de Jarasandha foram anunciadas, todos os cidadãos de Magadha começaram a gritar, enquanto o Sr. Krishna e Arjuna abraçavam Bhimacena para felicitá-lo. Embora Jarasandha tivesse sido exterminado, nem Krishna, nem os dois irmãos Pandavas fizeram qualquer reivindicação ao trono. O propósito do extermínio de Jarasandha era impedi-lo de criar uma perturbação à adequada paz mundial. Um demônio sempre cria perturbações, ao passo que um semideus sempre tenta manter a paz no mundo. A missão do Sr. Krishna é proteger os íntegros e matar os demônios que perturbam uma situação pacífica. Destarte, o Sr. Krishna imediatamente convocou o filho de Jarasandha, cujo nome era Sahadeva, e com cerimônias ritualísticas apropriadas, o Senhor pediu-lhe para ocupar o assento de seu pai e reinar pacificamente no reino. O Sr. Krishna é o mestre da criação cósmica inteira, e ele quer que todos vivam em paz e executem a consciência de Krishna. Depois de instalar Sahadeva no trono, ele libertou todos os reis e príncipes que haviam sido encarcerados desnecessariamente por Jarasandha. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 72 de Krishna, intitulado A Liberação do Rei Jarasandha.